Nesse vídeo eu vou mostrar a tabela de combustível VE1, onde eu tenho uma tabela que está até 100 kPa, é para o motor aspirado, mas com esse exemplo aqui vai dar para você entender a lógica de acerto. Quanto maior o valor colocado dentro de uma célula, mais combustível vai entrar no motor. Então eu tenho aqui esse valor de 96 para 3.300 RPM com 85 kPa. Valor de 98 para 3.600 RPM para mesmo 85 de kPa, ok? Então isso daqui serve para você entender que quanto maior o valor, maior está sendo a quantidade de combustível que vai entrar. Existe essa visualização em 3D para você verificar se isso daqui está algo linear, está bem espaçado. E do jeito que está essa tabela aqui, eu estou conseguindo verificar que existem picos, né, que estão fora do lugar. Ou seja, se eu clicar nesse pico aqui, eu consigo ver que a 4.500 rotações e 65 de carga, existe um valor muito alto destoando do resto da tabela. Então o que você pode fazer? Com o próprio scroll do mouse, você vai diminuindo ele, ok? Ou você volta lá na tabela, procura 4.500 RPM e 65 kPa. 4.500 RPM, 65 kPa. Está aqui o valor absurdo. Você vem e coloca um valor mais razoável aí. Colocar 90, ok? Gravou, voltou lá, olha lá, o valor já está mais razoável. Ainda tem todos esses aqui que estão errados. Bem, depois eu vou dar uma dica como que você faz para fazer esse acerto através de um datalog. Fazendo um datalog consegue fazer um acerto fino. Mas a dica que eu vou dar, que eu já vou deixar na descrição do vídeo, é esse site aqui, ok? Da própria Mega Americana. Aqui está em português que eu estou usando o Google Chrome. Então aqui ele tem um gerador de tabela, onde eu tenho aqui, olha, a rotação que você vai ter no motor, você coloca a sua rotação de marcha lenta, você vai colocar 24 se você tiver um comando original, coloca em torno de 20 se você tiver um comando um pouquinho mais esperto, se seu comando for bravo você coloca 15, se seu comando for para pista coloca 10. Rotação máximo de rotação permitida no seu motor, ok? Deixar 7.000. Potência que você quer, 350 cavalos a 6.500 RPM. Pico de torque, por exemplo, 450 libras a 5.000. Deslocamento do motor é um 2.0 e 21 PSI significa que esse motor tem até 1,5 kg de pressão, ok? Não dá para colocar mais que 1,5 kg de pressão, que a Mega Americana não trabalha mais que isso. Gerar tabela VE, ele vai te gerar esses valores. Então aqui eu tenho esses valores de RPM, 700 RPM, isso aqui você faz vezes 100, ó. 700 RPM, 1.200, 2.200 até 7.000. O único problema dessa tabela é que ele criou uma tabela 8x8 e na Mega MS2 você tem uma tabela 16x16, ou seja, quando você for colocar os valores, o primeiro valor é 700 RPM e o segundo aqui 1.200. O que você vai fazer? Colocar 700 no primeiro, ok? 1.200 no terceiro e nesse intermediário você coloca um valor entre esses dois valores. Para quê? Para que você tenha uma interpolação de todos os valores que ele gerou nessa tabela, você possa colocar na outra. Por exemplo, no final ali você tem 7.000 RPM e anterior você tem 6.000. Então voltando lá, 7.000 RPM. De vez eu colocar 6.000 nessa, eu coloco nessa. E aqui eu coloco algo intermediário. Ok? A mesma coisa vale para a quantidade de MAP, né, que é a pressão. 20, 50, 85. Né, que ele começa com 20 kPa. Então vamos lá. 20. O segundo seria 50. De vez em colocar 50 aqui nessa segunda, eu coloco aqui. E aqui eu coloco um valor intermediário. Ok? E isso vai fazendo até os 245 kPa, que vai estar aqui em cima. Ok? É dessa forma que você vai montar as colunas aqui e a linha aqui do RPM. Os valores que vão ser acrescentados aqui. Como que você vai fazer? Primeira linha com primeira coluna, 42. Vai lá e já está 42 aqui. Segunda linha
com segunda coluna, 42. Só que você vai colocar aqui, 42. E aqui o valor intermediário, como os dois são 42, deixa 42. Então você tem que ir interpolando. Aqui o último valor da linha lá de baixo, que é 98, você vai colocar aqui 98. Beleza? E aí você pode, se você quiser, interpolar isso daqui dessa maneira. Acho que na versão paga e na versão free é permitido. Você seleciona todos eles, segurando a tecla Shift, vem aqui interpolar na horizontal e ele faz uma interpolação desses valores. Ok? Vamos voltar lá na tabela. 42 o primeiro valor e o último 252. 42 o primeiro valor e o último 252. Ok? Lembrando que por eficiência volumétrica vão ter alguns valores aqui que serão mais altos. Quer ver? 252 era o último valor. O valor anterior é 265. Então 265 eu vou colocar aqui. Depois eu tenho 279. 279 eu vou colocar aqui. E aqui eu vou interpolar com o Shift apertado, interpolar na horizontal e assim por diante. Então é dessa maneira que você vai montando a sua tabela, ok? Lembrando que quando você acabar de montar a sua tabela, vem na visualização 3D e ela tem que estar algo linear, ok? Eu vou mostrar como é que ela ficaria de uma forma mais linear. Deixa eu voltar aos valores anteriores aqui. Como ela ficaria de uma forma mais bonitinha. Então vou colocar aqui 80. Para 42 eu vou interpolar isso daqui na horizontal, na vertical. Esse daqui eu vou colocar o valor 130. Aqui eu vou colocar 70 e vou interpolar isso daqui na vertical. Depois eu seleciono tudo e vou interpolar isso aqui na horizontal. Olha aqui como a tabela fica ela mais bonita. É esse tipo de tabela que tem que ficar. Claro que não tão linear, mas é uma tabela que tem que ficar sem buraco. Ela não pode ficar com picos e nem com vales, que isso daqui significa que ela está mal configurada. Ok?